Alô, minha gente. Clotilde Comenta no ar. Hoje com algumas novidades. Aliás, todas as vezes eu trago novidades. Isso não é novidade. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é o ritual da felicidade. Clica na mãozinha, clica no sininho, se inscreve no canal, comenta, ou então bota aqueles coraçõezinhos, também vou gostar. E respondo todos, e clico em todos para mostrar que li todos. E muitos eu não respondo extensivamente, porque quando a pessoa diz, ótimo, eu só faço agradecer. Quando a pessoa levanta uma questão, eu vou e desenvolvo a questão. Então, para a gente desenvolver um diálogo, você tem que contribuir com a sua parte no diálogo, que não pode ser só um coraçãozinho. Eu adoro coração, mas para a gente conversar mais, tem que ter mais umas coisinhas, tem que ter mais umas palavrinhas. Pois bem, faltou uma coisa, deixa eu ver. E vê o vídeo até o fim. Pronto, vê o vídeo até o fim. Vou ficar muito feliz com isso. Aproveite, veja outros vídeos do canal. Veja outras playlists que tem no canal. Nós temos lá 2 podcasts, um sobre o romanceiro vivo, sobre a poesia tradicional ibérica, e outro sobre temas variados, que é o podcast Umas e Outras, está aí no YouTube. É só você, quando terminar você mudar só um pouquinho o lugar e encontrar lá todas as playlists que tem na principal página do meu canal, Clotilde Tavares, @Clotilde Tavares. Pois muito bem, então, para não dizer que não falei de flores, estou falando hoje ainda na questão do etarismo, que é o preconceito contra as pessoas através em função da sua idade cronológica, da sua data de nascimento. E é uma coisa interessante que como é que a gente tem um preconceito do qual a gente vai sofrer um dia? Alguém me explique por que é que quando eu entro numa loja para comprar alguma coisa, ou isso aconteceu comigo, entro eu lá na loja para comprar uma coisa, comprei lá a coisa e era uma loja de material de construção e tinha que ir lá dentro alguém apanhar o objeto para ir comigo colocar no meu carro. Aí, quando terminei de fazer a operação da compra, o rapaz vem e diz assim, a senhora fique sentadinha ali, desse jeito, né? A senhora fique sentadinha ali esperando. Eu digo, meu filho, muito obrigada, mas eu não vou ficar sentadinha não, vou ficar sentada porque eu sou mulher adulta, fica muito feio para mulher adulta ficar sentadinha, quem fica sentadinho é criancinha pequena, então muito obrigado, eu vou me sentar lá. Por quê que ele disse que eu ficasse sentadinha? Porque ele olhou para mim e quem ele viu? Uma idosinha, uma terceira idadezinha, uma velhinha, uma pessoa frágil, delicada. Imagina, ele não me conhece. Pois é, então ele, jovem, estava exercendo em respeito ao respeito da minha pessoa, um preconceito do qual ele vai ser vítima um dia. Desejo, não que ele seja vítima, mas que ele chegue à idade de ser vítima. Pois é isso. Então, na próxima semana eu vou trazer outras coisas sobre esta tal de terceira idade. Eu não gosto do termo, eu também não gosto do termo idoso, eu gosto do termo velho. Eu sou velha, gosto de ser velha, adoro ser velha, né? Acho bom. Para mim é um título, nunca associei velhice à decrepitude, nem a incapacidade, nem a nada dessas coisas. Eu conheço tantas pessoas que têm, não estou chamando de jovem, eu conheço tantas pessoas que têm 19, 20 anos, não fazem 1/10 do que eu faço por dia, não tem 1/10 do alcance que eu tenho das coisas, e tem mais, não tem esperança, vivem em casa, amofambados dentro de um quarto, às vezes não tem nem coragem para jogar um jogo de computador. Tá pensando que eu estou falando daqueles meninos que ficam nos games? Não estou falando dos games, não. Estou ficando do pessoal que simplesmente não tem objetivo na vida, não tem pique, não tem tesão, sabe? Tudo novinho. Eu conheço pessoas assim. Dormem o dia todo, fazem nada. Acordam de noite, vão ver uma série, depois vão dormir de novo. Pedem pizza 2 horas da manhã, depois vão dormir. Eu não, esta velha aqui produz muito. Então,
Estamos nos despedindo da professora Fran Winandi e na próxima... Menino, aqui para encontrar a luz que dá certo nessa capa. Opa, tá aparecendo, é um negócio um pouco complicado. E na próxima semana eu vou trazer outra obra sobre o tema que é muito interessante. Uma obra que fala sobre temas científicos dentro da questão da velhice. Tchau, senhora Fran Winandi. E hoje eu quero apresentar a vocês a um livro tão bom que vocês precisavam ter. Vocês precisavam ler esse livro porque ele trata da arte de ler. Eu já falei nesse livro na primeira temporada do podcast, na primeira temporada, na antiga que eu fiz no 2017, 2018. Mas falei pouco. Hoje eu quero falar um pouco mais. A arte de ler. Ele é um livro de dois autores, Mortimer Adler e Charles Van Doren. Ele foi publicado, é um livro, não é um livro novo não. Eu tenho esse livro faz tanto tempo, olha aqui, 1974. E ele é muito interessante, a forma como ele aborda a questão da leitura. Ele diz o que é que a gente deve fazer, como se deve ler ficção, né? Ele trata de ficção. Trata da questão dos hábitos de leitura. E são coisas que você deve fazer. Depois ele fala também nas que não deve, mas eu prefiro falar nas que deve. São mais interessantes, não é? Você pega um livro de ficção, um livro que você nunca leu. Deixa eu procurar um livro de ficção aqui por cima desta minha mesa, lotado de coisas, Jesus. Eu não tenho um livro de ficção aqui, mas será impossível com todo... Deixa eu procurar aqui na estante. Tá vendo como o Clotilde comenta? É todo improvisação. Deixa eu procurar aqui um livro de ficção aqui na estante. Rapaz, aqui tá difícil porque... Menino, o que é isso? Tá vendo eu de costas para a câmera? Nunca dei as costas para a câmera. Dei as costas e o mundo não caiu e não morreu ninguém. Eu já sei porque é difícil encontrar um livro de ficção aqui. Porque isso aqui é estante de teatro. E esta aqui é a estante de história. Então é historiografia e teatro. Pronto, acabou-se. Não tem ficção, né? Então, qualquer livro de ficção que você pegar, você precisa se inteirar do que aquele livro é. Que livro é aquele? Foi escrito quando? O autor é brasileiro, é estrangeiro? O que é que cerca? Como é mais ou menos o livro? E tem uma série de informações sobre o livro. Os textos que estão no início do livro, no prefácio, introdução, etc., nas orelhas, na contracapa, neste espaço aqui, na contracapa, são textos que lhe ajudam muito, né? Pronto, eu vou mostrar esse aqui, que é minha próxima leitura. Devo começar a ler esse livro hoje. Montaigne a cavalo. É uma biografia, é sobre a vida do Monsieur de Montaigne, um escritor francês, que escreveu os célebres ensaios. Os escritos dele são deliciosos. E esse livro é sobre a vida dele, de Jean Lacouture. Está aqui, meu Deus, essa luz é tão ruim. Pronto, mostrei. É a minha próxima leitura. Então, olha, ele tem um texto aqui, na contracapa do próprio Montaigne. Ele começa, no início, ele tem um prefácio. Olha, tem um prefácio do autor, tem uma nota do autor, tem uma nota do tradutor, porque ele foi escrito em francês. Aí é que começa o primeiro capítulo. Não é legal isso? E vamos ver, às vezes tem um texto no final, um pós-fácil, mas aqui não tem não. Além disso, eu que gosto de ler Montaigne, o meu volume está por ali, misturado ali com aqueles. É um volume da coleção Os Pensadores. É fácil, é barato, em qualquer sebo você encontra. E este autor aqui, Eric Auerbach, não é? Ele, nesse livro Ensaios de Literatura Ocidental, ele tem um artigo sobre Montaigne, que eu vou ler antes de ler aquele livro lá. Tudo bem, não é ficção, é uma biografia sobre um escritor que me interessa, porque as ideias dele ecoam bastante comigo, então eu quero ler o que é que se escreveu sobre ele.
eu estou me informando sobre o livro. Isso não é necessário, eu podia simplesmente pegar o livro, passar por cima do prefácio das orelhas e começar a ler, tudo bem. Mas para evitar aquele negócio de dizer, meu Deus, eu li e não entendi nada, é sempre bom dar uma informação, ter uma informação sobre o livro. Se o livro for um livro de ficção que se passe digamos assim, um mundo imaginário, ficção científica, ou O Senhor dos Anéis, uma coisa como Game of Thrones, um livro desse tipo, um romance de fantasia, ou mesmo um romance realista, mas que se passe em algum lugar que você não conhece direito. Por exemplo, se eu for ler um livro passado, deixa eu ver um lugar que eu não sei nada a respeito, meu Deus, uma nação distante, então eu tenho que pelo menos ver aquilo no mapa, onde é perto do quê, já que o livro é passado naquele local. É interessante a gente se familiarizar com o ambiente no qual se desenrola o livro, tanto o livro realista como um livro de fantasia. Aí, como é que eu vou me relacionar com um livro de fantasia, com um mundo de fantasia? Aí é difícil, é só no livro mesmo que você vai começar a se familiarizar. Mas o que você precisa é aceitar esse mundo dentro da convenção ficcional. Você tem que suspender sua incredulidade. Ai, meu Deus, isso existe, coisa estranha. Ave Maria, o povo lá faz isso. Esqueça, entregue-se, leia. Você, quando era criança, não lia os contos de fadas, não é? Onde os lobos falavam, não é? Onde os lobos comiam uma avó inteirinha e depois, se conseguia encontrar a avó vivinha, tricotando dentro da barriga do lobo. Pois é, a gente tem que fazer isso na vida adulta também para poder tirar prazer da leitura. É muito interessante também você saber acompanhar o ritmo da narrativa. Então, se é uma narrativa de aventura, onde as coisas acontece muita coisa, sem muita viagem, sem muita conversa fiada, sem muita reflexão, você tem que ler rápido, porque senão você se perde na velocidade dos acontecimentos. Tem gente que lê 10 páginas, aí de um mês vai pegar o livro, nem se lembra mais do que estava lendo. Eu, pelo menos, esse intervalo para mim está diminuindo cada vez mais, né? Cada vez ando mais esquecida, e então geralmente quando eu pego um livro assim interessante, eu maratono o livro do jeito que maratono uma série e vou-me embora. Então é preciso acompanhar esse ritmo, é preciso a gente se entregar a essa narrativa e não ficar nervoso. Olha, se as coisas no livro, na narrativa não saem do jeito que a gente gosta, paz, a sua opinião é diferente da opinião do autor, mas você tem que se lembrar que aquele livro não é seu, é dele. Eu mesma sou escritora de ficção. Meus livros são adotados nas escolas. Aí, uma professora fez um trabalho com um livro meu, chamado A Botija, que saiu pela editora 34, e é uma narrativa leve, não é um romance, é uma novela, digamos assim, para um público... não é para gente muito intelectual, muito complexa, não. É uma narrativa deliciosa, muito interessante, baseada no cordel, na cultura popular. Uma narrativa aí para pessoas, digamos assim, dos 8 aos 80, mas que tenham... que gostem desse tipo de coisa, da vida no interior, etc. E tem suas partes fantásticas, porque eu escrevo também esse tipo de coisa. Tem fantasia pelo meio. É como uma espécie de uma história de conto de fadas sem fadas para adultos. É mais ou menos isso. Então, a professora fez lá um trabalho com o meu livro e fez o trabalho com os alunos. E os alunos escreveram várias coisas sobre o livro e ela mandou, como é que se diz? Digitalizou e mandou para mim. Aí tinha um aluno dizendo: olha, senhora escritora, gostei muito do livro e tudo, mas não gostei do meio para o fim e nem gostei do final. Se fosse meu, se eu tivesse escrito esse livro, eu faria exatamente assim. Aí me disse qual era o final que ele estava propondo para o livro. Ela pediu para eu responder os alunos, eu respondi os outros, e a esse eu disse: olha, que interessante, se fosse seu, como você faria, só que não é seu, é meu, e eu resolvi fazer assim. Então é isso que acontece, né? Na ficção, quando a gente se relaciona com o escritor, a gente tem que aceitar o jeito dele fazer, porque não é o nosso jeito, é o jeito dele. Entendeu? É o jeito dele. E muitas vezes no início do livro você começa a ler e não entende, não
não fique nervoso, fique frio. O autor vai lhe ajudar, ele vai lhe conduzir pela obra dele, se ele for um bom escritor. Se ele não for, rapidamente você vai perceber e vai jogar ele para trás. Olha, tem gente que diz assim, como é que você aguenta ler isso? É personagem demais, eu já estou perdida, tem muitos personagens. Gente, quando você vai para a aula, no primeiro dia de aula, na universidade, seja lá onde for, um monte de gente que você nunca viu, aí você vai voltar para casa, porque não conhece todo mundo? Pois é. Tem livros que tem muitos personagens e que por isso você precisa de tempo para se familiarizar com eles. E finalmente uma coisa que eu li neste livro aqui, no livro do Mortimer, menino, cadê? Já sumiu, não tá aqui. No livro do Mortimer, uma coisa que eu li aqui, tá tão velhinho o bichinho, tá precisando já dos conceitos. Olha, a capa tá se descolando. Nunca coloquem durex, coloquem um papelzinho manteiga ou papel de seda com cola, mas nunca coloquem durex, porque o durex apodrece e destrói aquela cola do durex nojenta, destrói o papel. Então, eu li aqui uma coisa muito interessante. Ele diz, quando o livro muda a nossa vida, nós estamos reagindo a algo que está dentro de nós e não no livro, porque senão ele mudaria a vida de todo ser humano que o lesse, não é mesmo? Então, é só a gente perceber que a ficção, ou seja, as histórias não reais, elas são uma necessidade humana. Nós precisamos de histórias. Precisamos de história, porque a ficção toca o nosso inconsciente e a ficção não toca só o meu inconsciente nem o seu, a ficção toca o inconsciente de todo mundo. E ela nos faz crescer e nos faz refletir um pouco melhor sobre a dura realidade. Essa que é a função da ficção. E o que você não deve fazer quando começar a ler um livro? Quando começar a ler ficção? Está aqui, no livro do camarada, mas eu vou dizer talvez em outro episódio. Neste não. Fora esses livros, o ensaio de Auerbach sobre Monsieur de Montaigne e sobre a biografia que começarei a ler, Montaigne a cavalo. Estou também ainda agarrada com o livro de Tiago, que falei no segundo episódio do Clotilde Comenta, No Pescoço do Infinito. Ai, as poesias tão lindas, os textos maravilhosos e que fazem a gente sofrer tanto. E com esse cidadão aqui, o genial Silviano Santiago, que escreveu este romance sobre Machado de Assis. Ele quebra sobre outras coisas. Um livro difícil de ler, porque ele envolve... Estou lendo esse livro já faz uns 4 meses que eu estou lendo esse livro, né? Vou lendo devagarinho, 10 em 10 páginas. O livro tem muitas reflexões, muitas histórias. Tem muitas coisas sobre o Rio Antigo, da época da primeira década do século XX, na qual Machado viveu, a sua última década de vida, e houve a reforma do Rio, por a remodelação do centro do Rio e tudo, e ele traz o autor traz muitos aspectos dessa época, que eu acho interessante. Então, cada página eu paro e vou procurar na internet as imagens daquilo lá. Então, eu sou esse tipo de leitura que não deixa o autor em paz. Eu sempre vou atrás para ver o que é que ele está dizendo. Pois muito bem. Então, por hoje é isso que temos. Hoje eu me controlei, falei menos. Tá vendo como eu sou danada? E desejo a você tudo de bom. Hoje não tem leitura de poema. Hoje tem só essa conversa. E um beijo grande a todos. E na próxima sexta-feira eu volto.